Olá, turma do sétimo ano. Vamos à nossa aula de geografia dessa semana. Começando com a correção das atividades. Página 327. Vamos lá. Em quais tipos de clima encontramos a vegetação cerrado? Muito bem, vamos ver aqui, o cerrado é o laranja e pega exatamente na vegetação tropical típico e semiárido. A vegetação litorânea desenvolve-se em áreas onde atua qual tipo de clima? O clima tropical úmido. Muito bem. Na aula passada nós vimos, as sub-regiões, zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Nas revisões vimos o porquê da área de sertão, né? Por quê? Por causa das chuvas orográficas, que o relevo aqui faz com que o clima daqui seja mais seco. Vimos a transposição do Rio São Francisco, que ainda é um problema, ainda não está concluída, ainda tem confusão. E a indústria da seca, que já poderia ter sido resolvido, mas como tem pessoas poderosas que lucram com isso, ela nunca será resolvida, então vai demorar muito. Então vamos para as atividades, continuando com a nossa correção. Página 331. Liga o nome das sub-regiões do Nordeste às suas respectivas características. Zona da mata, faixa costeira onde está concentrada a maior parte da população. Agreste, apresenta aspectos de transição entre o litoral úmido e o sertão mais seco. Sertão, clima semiárido com temperatura elevada e longos períodos de escassez de chuva. Favorece a formação vegetal da caatinga. E o meio norte, região de transição onde se encontram espécies típicas da floresta amazônica, do sertão, do cerrado e da caatinga. Em sua opinião, a transposição do Rio São Francisco poderá beneficiar a população semiárido? Justifique sua resposta. Vamos lá. Vocês podem tanto achar aspectos positivos e negativos. Coisas que vocês podem ter usado para mencionar, se pensaram nisso está correto. Que as águas do Rio do São Francisco poderão tornar férteis solos degradados pela seca e possibilitar o cultivo e a pecuária. A água também poderá abastecer a população para uso doméstico e industrial, de saneamento básico, entre outros. Por outro lado, tem os impactos ambientais que podem colocar em risco todo o rio. Se você achou motivos positivos ou negativos, tá certo. No caso, essa terceira não precisou fazer, não é? Vamos continuar. Agora nós vamos ver a população do Nordeste. Como ela está dividida? Já vimos que a maior parte da população se encontra na zona da mata. Vamos ver aqui melhor. Na região Nordeste, as capitais dos estados são as áreas mais densamente povoadas. Salvador, Fortaleza e Recife, por exemplo, estão entre as 10 cidades mais populosas do Brasil e são de extrema importância para a economia regional. Mais de 50 municípios nordestinos já alcançaram a população acima de 100 mil habitantes, como é o caso de Feira de Santana na Bahia, Olinda em Pernambuco, Petrolina em Pernambuco, Vitória da Conquista na Bahia e Campina Grande na Paraíba. A região vem se urbanizando rapidamente e boa parte da população se caracteriza por uma acentuada desigualdade social. Segundo pesquisas realizadas pelo IBGE em 2017, na região Nordeste, 43,5% da população encontra-se na linha de pobreza e 12,9% encontra-se abaixo da linha da pobreza. Linha da pobreza, pessoal, é o termo criado pelo Banco Mundial para indicar pessoas que vivem sob severas condições socioeconômicas. Considera-se a linha de pobreza o equivalente a viver com 1,9 dólares por dia. E quem vive com menos disso está abaixo da linha da pobreza. Lembrando
que isso, quando você conta isso, William, mas aí o dólar tá R$ 5, 5 dá R$ 8, R$ 8 eu passo o dia. Mas aqui, quando fala desse termo aqui, é contando o gasto por dia de água, de energia, de alimentação total, de transporte, de precisar se locomover, tudo isso. Ou seja, será que dá para sobreviver pagando tudo isso por dia com menos de $1,90? Mesmo que seja R$ 8? Não dá, né? R$ 8 não compra nem um lanche. Tem pessoas que vivem com menos do que isso por dia. Podemos observar a evolução das condições socioeconômicas da população entre os anos 2000 e 2015, como mostra a tabela abaixo. Vamos lá. Mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. Em 2000 era 45, em 2010 23, em 2015 caiu para 18. Ainda está alta, mas já teve uma boa melhora. Taxa de alfabetização de 75% subiu para 82% e de 82% para 86%, uma das maiores do Brasil. Participação no PIB subiu de 13% para 14% e a renda média per capita subiu de 2.998 para 14.980. Muito bom. A cidade de Fortaleza é uma importante capital centro financeira regional. Sua densidade demográfica em 2017 era de 8.343 habitantes por quilômetro quadrado. Outras cidades como Miraíma, no mesmo estado, têm densidade demográfica de 19 habitantes por quilômetro quadrado. Continuando. Observe no mapa ao lado a densidade demográfica da região Nordeste. Note que as sub-regiões da Zona da Mata e Agreste concentram a maior quantidade de habitantes, que as partes mais escuras. Foi nessa área, ao longo do litoral, que há quase 5 séculos, os colonizadores europeus formaram as primeiras vilas e povoados, como Olinda, Porto Seguro e Salvador. Mesmo em 1504, com a adoção do sistema de capitanias hereditárias para incentivar a colonização do interior, a população permaneceu em grande parte no litoral em função das oportunidades de trabalho e pelo cultivo da terra. A pecuária, a extração do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar, cacau e tabaco foram as principais atividades econômicas da região até o século XVIII. Depois, a pecuária e a mineração, sobretudo na Bahia, estimularam o povoamento do sertão. Lembrando que, no caso aqui, por exemplo, do Ceará, a pecuária, que era feita com gado criado mais para o interior, era solto e utilizava mão de obra salariada, não usava mão de obra escrava. Por ter uma economia mais voltada para esse tipo de coisa, fez com que o uso de escravos aqui no Ceará fosse menor e, consequentemente, maior a quantidade de lutas por pessoas querendo que abolisse a escravidão. É tanto que o Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do resto do Brasil. Foi o primeiro estado a abolir a escravidão no Brasil todinho. Só 4 anos depois é que o resto do Brasil aboliu a escravidão. Nas últimas décadas, os incentivos governamentais possibilitaram o surgimento de novos polos econômicos e industriais. Entre os quais podemos destacar na Bahia o polo petroquímico de Camaçari, que é o que? Indústrias químicas, petroquímica e automobilística. Centro Industrial de Aratu, os segmentos químico, metal mecânico, calçadista, alimentício, metalúrgico, eletroeletrônico, fertilizante, moveleiro, entre outros. Em Pernambuco, o Porto Digital, com empresas e instituições dos setores de desenvolvimento de software e serviços de tecnologia da informação e comunicação. Se não me engano, há uns 2 anos atrás, a busca por pessoas formadas nessa área, né, de desenvolvimento de software e serviços de tecnologia era tão grande que estava sobrando vaga em Pernambuco e estava indo gente de outros estados do Nordeste e do Brasil todo
para trabalhar lá, porque eles tinham vaga de sobra. O Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros, mais conhecido como Porto do Suape, no Ceará. Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Polo Industrial e Tecnológico da Saúde. O surgimento desses polos econômicos tem alterado a dinâmica regional, inclusive influenciado o fluxo migratório da região. Se não me engano, foi nesse complexo industrial do Porto do Pecém que eu tentei concurso, alguns anos atrás. Continuando. A seca e as migrações regionais. A gente sabe, né, que a seca é um dos principais motivos para o deslocamento de imigrantes nordestinos ocorridos na segunda metade do século XX. Vimos isso já em geografia, né, que teve uma grande imigração de nordestinos, principalmente para a região sudeste e para a região norte, principalmente por causa dos períodos de seca. A partir desse período, foi intenso o fluxo de pessoas saindo da região nordeste em direção às regiões sudeste e a Brasília principalmente. Dadas as dificuldades da permanência no sertão nordestino, entre as décadas de 1950 e 70, o governo federal realizou investimentos para amenizar os problemas sociais agravados pela seca da região. Uma das ações foi a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, conhecida como SUDENE, que foi uma das responsáveis por fazer o Araras. Em 1959, na época, iniciaram a construção de usinas hidrelétricas como Paulo Afonso e Sobradinho, rodovias, indústrias e projetos de irrigação. Nas últimas décadas, os deslocamentos migratórios relacionados ao Nordeste caracterizaram novos fluxos. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre 2000 e 2010, houve um novo aumento de movimento migratório no sentido Nordeste e Sudeste. Atualmente, no entanto, esse fluxo está mais relacionado ao crescimento econômico do estado de São Paulo do que com problemas sociais relacionados à seca, o que é uma coisa boa. Também é significativa a existência de fluxos migratórios interestaduais ocorridos dentro da região Nordeste. O surgimento de novos polos econômicos, industriais e tecnológicos tem colaborado para esse novo cenário. Essa daqui, né, vocês já devem conhecer casas no interior, vocês viajam muito no interior, muitas das casas já têm essa cisterna. Que é o quê? É uma solução para amenizar, para armazenar as águas pluviais. Diferente dos açudes que são abertos e, portanto, a água evapora mais rápido, as cisternas são reservatórios fechados e impermeabilizados. Esse recurso tem auxiliado a manter as pessoas no campo, ao menos com água para o consumo doméstico e de alguns animais, influenciando na redução das migrações. Porém, como as chuvas são irregulares, as cisternas resolvem o problema de seca a curto prazo. No caso aqui é de 2018, Buíque. E muitas aqui no interior da Isolândia tem cisternas nesse modelo. Na casa do pai tem uma, por exemplo. A cultura da população nordestina, uma das mais ricas de todo o Brasil. A região Nordeste apresenta grande diversidade cultural, representada pela música, dança, culinária, festas típicas, literatura, entre outras manifestações, como o humor. Podemos afirmar que, em sua grande parte, as ações culturais nordestinas estão relacionadas ao período histórico da colonização e o povoamento da região. Porque, a convivência de diferentes povos, culturas, crenças, línguas e tradições relacionadas aos indígenas, africanos e europeus, principalmente os portugueses, holandeses e franceses, influenciou vários aspectos da nossa cultura, ou seja, a cultura nordestina é uma mistura principal das culturas desses povos, dessas etnias. Por isso, ela é tão rica e diversificada. Muitas festas populares destacam a influência das regiões da religião católica e de origem africana como elemento da construção de identidade cultural, como por exemplo o Bumba Meu Boi. A literatura de cordel, que se vocês puderem ler, leiam, é muito divertido. Histórias populares escritas na forma de verso ou prosa, que contam episódios, por exemplo, de romance e aventura. Esses cordéis são publicados em folhetos
ou em livretos, e geralmente contém ilustrações produzidas com uma técnica especial que consiste em imprimir gravuras em alto relevo sobre a madeira, que é a xilogravura que a gente já estudou ano passado em artes. Apesar de hoje estar muito relacionada à cultura pernambucana, encontramos a literatura de cordel na maioria dos estados do Nordeste. Tem um muito bom show que é Lampião contra Alien Predador. Procurem, né? Acho que na internet tem, é muito engraçado de ler. Potencialidades da economia do Nordeste. O recente crescimento econômico da região Nordeste é resultado de importantes mudanças, como ampliação da agricultura irrigada, estímulo ao setor de serviços e principalmente turismo, benefícios e incentivos fiscais para a abertura de novas empresas e indústrias, além de benefícios sociais. Esse conjunto de fatores não apenas resultou em um melhor desenvolvimento econômico e uma consolidação da indústria, como também refletiu em melhores indicadores sociais. Afinal, com todas essas coisas aqui, começa a gerar muito mais emprego. E as empresas vão para locais onde elas recebem incentivos fiscais. Afinal, elas vão lucrar mais. Um exemplo que a gente pode dar é a Grendene. Grendene, que é uma fábrica de calçados que fica em Sobral, ela recebeu incentivos fiscais para ser colocada lá. E só a chegada da Grendene fez com que Sobral crescesse muito, ou seja, fábricas, quando estimuladas a vir para essa região, o povo é trabalhador e acaba se desenvolvendo muito rápido e muito bem. Ainda que tenha ocorrido um crescimento dos índices econômicos e sociais da região como um todo, os contrastes são grandes nos níveis de desenvolvimento entre as sub-regiões. As maiores concentrações de pobreza e exclusão social prevalecem no sertão, que tem reduzida participação no PIB regional. No Agreste, a economia começa a melhorar pelos ganhos com a agroindústria. No entanto, é na zona da mata que são concentradas as maiores empresas e indústrias. Essas são as duas sub-regiões que mais produzem riqueza e onde vive a maior parte da população nordestina. Lembrando, incentivo fiscal é a redução de impostos, subsídio nos custos de energia e infraestrutura. A agropecuária no Nordeste. A inovação e a modernização do campo no Nordeste vem trazendo resultados socioeconômicos positivos e aumentado a produtividade da região. Com o desenvolvimento das agroindústrias, por exemplo, muitos produtos que abasteciam apenas o mercado nacional agora também são exportados. Os cultivos ocorrem às margens do Rio São Francisco. É por isso que a transposição do Rio São Francisco é tão falada, porque ela pode levar água para outras regiões, irrigar e aumentar a produção. Aproveita-se do potencial hídrico e utilizam técnicas de irrigação para o desenvolvimento da fruticultura. Petrolina, no Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, têm apresentado alto crescimento agrícola, resultados de investimentos em tecnologia na produção, sobretudo da uva, manga, melão e abacaxi. No caso da uva é interessante porque o vinho produzido com as uvas aqui, que são produzidas na região Nordeste, acaba tendo um gosto diferente e tem agradado o paladar de vários países europeus, como sendo um vinho com um sabor diferente. Por quê? Porque o clima afeta o sabor da uva e, consequentemente, o sabor do vinho. Outras áreas de dinamismo no campo são Sergipe, com a produção de melão, e Rio Grande do Norte, com frutas e hortaliças. A zona da mata e o agreste nordestino tem tradição na produção do cacau, mandioca, coco, algodão e cana-de-açúcar. O oeste da Bahia se destaca na produção de soja, milho e café, inclusive para exportação. A pecuária extensiva é realizada com gado criado solto. A gente já estudou sobre isso. E o Nordeste tem a maior criação de caprinos do Brasil. Caprino, no caso, são cabras, viu? A agropecuária no Nordeste enfrenta um problema antigo, herança do tempo do Brasil colônia, como concentração fundiária, que faz o quê? Que fica uma grande porção de terra na mão de um único grupinho. E um monte de pessoas que adorariam trabalhar na terra não tem
essa oportunidade. E grande parte do que abastece as nossas mesas no dia a dia vem da agricultura familiar. Porque, ó, região Nordeste está o maior número de propriedades que praticam a agricultura familiar do Brasil. E são as principais produtoras de alimento para o consumo interno. Continuando. O crescimento da indústria. O desempenho no setor industrial do Nordeste tem gerado mais dinamismo para a economia regional. Depois que recebeu investimentos dos governos estaduais, lembre-se, investimentos aqueles subsídios, redução de impostos e tudo mais. Com a descentralização da indústria do Sudeste, que é o quê? Como ficou muito caro e tem muita indústria no Nordeste, ficou meio caro de manter a indústria lá. Então a galera começou a se espalhar pelo Brasil. Entre 1970 e 1990 surgiram polos industriais diversificados na região Nordeste, com destaque para a indústria petroquímica, de biocombustível, alimentícia, têxtil de calçado, de informática, automotiva e de autopeças. Tais indústrias, por sua vez, ajudaram a ampliar o número de empregos para as populações locais. Com o objetivo de expandir para o interior, novas indústrias, como a de biocombustível e têxteis, foram instaladas em áreas antes dedicadas exclusivamente à agropecuária, como por exemplo Santa Quitéria, que tem lá acho que são 2 fábricas de calçado. O desenvolvimento industrial foi acelerado nesse período e as exportações de produtos industrializados estavam em ampla ascensão. Porém, recentemente, assim como todo o país, a região passou por um período de recessão, que é o quê? Digamos assim que é prejuízo. De toda forma, em 2016, a queda na produção industrial do Nordeste foi menos acentuada que a média nacional. Enquanto todo o país, a média do recurso da atividade foi 6,6%, no Nordeste foi apenas de 3,1%. Os estados mais industrializados da região são Ceará, Pernambuco e Bahia. No caso, a importância do turismo. A atividade do turismo promove de modo significativo a economia local, com serviço de hospedagem, alimentação, agência de viagem, transporte, etc., gerando mais emprego e valorizando o potencial natural, cultural e histórico da região. O turismo tem recebido mais investimentos e divulgação do governo, tornando-se importante polo de atração de estrangeiros e também de turistas de outras regiões do país. Tradicionalmente, o Nordeste recebe muitos turistas no litoral e locais com belas paisagens, mas os atrativos passaram a compor os roteiros dos viajantes dessa região, como cidade histórica de Olinda, Salvador e São Luís, cidades religiosas como Juazeiro do Norte e as cidades onde ocorreram manifestações culturais como Carnaval e outra potencial ecoturismo em parques nacionais como Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses no Maranhão e a Serra da Capivara no Piauí. No Nordeste, aqui no Ceará fica mais para no caso tem Juazeiro do Norte e tem as praias do litoral. Por exemplo, a Isolândia ela poderia ser uma área de turismo se tivessem desenvolvido essa parte do chafariz de água sulfurosa. Ele chamaria a atenção por esse tipo de água e poderia ser uma estância mineral. Já viu uma perguntinha de que maneira o turismo pode promover o crescimento econômico de um lugar? Eu quero que vocês respondam isso aqui nos comentários da videoaula, viu? Coloque o nome de vocês e comentem respondendo essa questão aqui, viu? De que maneira o turismo pode promover o crescimento econômico de um lugar? Pensem e coloquem como comentário da videoaula. Com isso, nós chegamos às nossas atividades. Ok? Que são as páginas 340 e 341. Com isso, vamos terminar nossa aula para não ficar tão extensa. Bons estudos e tchau!